Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Nós estamos cada vez mais perto do final da nossa 10ª história, Vozes Abandonadas. Se você não está acompanhando desde o início, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. No episódio da semana passada, a gente fechou as últimas lacunas, já definiu totalmente a participação do nosso narrador. A história ficou bastante consistente agora, e a partir de agora nosso foco é em dar um segundo tratamento, uma espécie de segundo tratamento. Assim como a gente já fez antes com os trechos iniciais, a gente vai reescrever alguma coisa que não estiver bem clara, consertar palavras repetidas, de repente sofisticar alguma passagem que esteja muito simples, coisas desse tipo. Então vamos lá? Eu já deixei aqui mais ou menos na posição onde a gente precisa reler, se não me engano é aqui, no final dessa cena, e a partir de agora a gente vai relendo a história e eu vou consertando e comentando as alterações que eu for fazendo nesse nosso segundo tratamento. Vamos lá. Bom, logo de cara a gente já tem um ela aqui e um ele aqui, isso está meio excessivo, né? Vou dar uma lidinha, olha só. Enquanto ainda estava distante, a forma encurvada parecia uma besta de carga assustada e indecisa. Quando avançou em sua direção, ela distinguiu as formas de um homem. Com um gesto brusco, ele estendeu o braço para alcançá-la. Ela quis se defender. Então, fica meio irritante, né? E também eu acabei de ver que tem forma e tem formas aqui. Então vou dar uma ajeitadinha nisso. Então aqui eu substituí o ele por o homem. O homem estendeu o braço para alcançá-la, só que tem homem de novo aqui. Então aqui eu vou trocar para estranho. E aí aqui eu posso trocar a forma por silhueta. Se é que eu já não usei isso logo embaixo, né? Então, enquanto ainda estava distante, a silhueta encurvada parecia uma besta de carga assustada e indecisa. Quando avançou em sua direção, ela distinguiu as formas de um homem. Com um gesto brusco, o homem estendeu o braço para alcançá-la. Ela quis se defender, mas descobriu que já não controlava o próprio corpo. A custo, mantinha-se de pé. Impotente, apenas assistiu enquanto ele lhe tomou a mão. Sentiu com as pontas dos dedos a aspereza da cabeça raspada do estranho. Só então, sua mente embotada, se deu conta de que, ajoelhado ao seu lado, não havia um homem nem uma besta de carga. Era apenas um escravo. Então, tá legal. Vamos seguir. Aqui eu posso reconstruir essa frase por causa do finalzinho. Que tá assim, Dashia ou Dasha, ainda não decidi qual é a pronúncia certa. Senhor daquilo que se move e do que é imutável, aquele capaz de levar luz até as terras mais sombrias, parava diante dela sua carruagem com eixo de ouro. Eu não gosto desse parava diante dela sua carruagem. A junção aqui do dela e o sua, para mim, não tem uma sonoridade muito interessante. E além disso, eu acho que está muito abrupta a aparição desse deus, né? Clara deixou cair as hortênsias que ainda levava na outra mão, e aí eu preciso dar uma noção de que ela deixou cair as hortênsias porque aparecia o deus. Eu acho que é isso que está faltando. Eu não preciso necessariamente escrever o porquê, mas o leitor precisa entender essa razão de causa e consequência. Eu acho que de repente uma inversão já resolve o problema. Diante dela parava a carruagem com o eixo de ouro de Dasha, senhor daquilo que se move e do que é imutável, aquele capaz de levar a luz até as terras mais sombrias. Acho que tá legal, mas eu acho que esse de ouro vou trocar por dourado, né? Para economizar um D, o eixo de ouro de Dashia. Diante dela parava a carruagem com o eixo dourado de Dashia, senhor daquilo que se move e do que é imutável. Acho que ficou melhor. Essa cena acho que não tem mais nada não. Pelo menos nessa repassada eu não enxerguei nenhuma alteração para ser feita. Vamos para a próxima. Se tinha início aqui eu posso economizar por iniciava, né? Não havia como saber onde terminava a barreira nebulosa que subia das águas e iniciava o céu esbranquiçado. Então tinha início, estava sobrando. Essa frase precisa de um corte, está muito extensa.
Ainda assim, usando o que aprendeu de tanto observar seu antigo mestre, o escravo conseguiu encontrar bons fungos sob algumas folhas rasteiras e, ao seccionar da maneira correta o tronco de uma das árvores de lança, obteve um bom pedaço de resina de onde pingava uma grossa seiva açucarada. Tá imensa. Ela começa aqui, vai até aqui. A gente corta ela neste ponto. Encontrar bons fungos sob algumas folhas rasteiras. Ponto. Aí a gente trabalha a conexão aqui. Então, ainda assim, usando o que aprendeu de tanto observar seu antigo mestre, o escravo conseguiu encontrar bons fungos sob algumas folhas rasteiras. Além disso, ao seccionar da maneira correta o tronco de uma das árvores de lança, obteve um bom pedaço de resina, de onde pingava uma grossa seiva açucarada. Ficou legal. Ó, pôs o pedaço na boca e pôs-se a mascá-lo. Esse é o tipo de coisa que fica muito óbvia numa segunda leitura, mas na hora que a gente está escrevendo passa batido mesmo, né? Então vamos lá. Depois pôs o pedaço na boca e passou a mascá-lo. A não ser que haja algum passou ou passar antes ou depois. Bom, acho que não tem, então está resolvido. Vamos em frente. Esse pântano aqui a gente já até terminou que é maiúsculo, porque é o pântano das vozes abandonadas, né? A poucos metros à frente e sua imaginação pouco experimentada. Bom, aí a gente trocando para alguns aqui, a gente tem um algo aqui em cima, né, que está perto e são palavras parecidas, eu não gostaria de manter. Não quero mexer também pouco experimentada. Eu acho que essa expressão é a ideal. Sua imaginação pouco experimentada, né? Eu acho que traduz bem a repressão, né, e a vida monótona que o escravo levava. Então eu vou fazer a alteração aqui em cima. Em vez de algo, botar o quê? Essa vírgula acho que está sobrando também. Às vezes vinha uma forte culpa por estar profanando o pântano, o que há 2 décadas não sentia. Em outros momentos, pegava-se cogitando sobre o que haveria além da neblina leitosa que cobria tudo a partir de alguns metros à frente. Sua imaginação pouco experimentada não tinha condições de conceber os inúmeros fios d'água e por aí vai. Acho que resolveu. Aqui na inserção do narrador, eu acho que está bacana. Só embaixo, por isso, muitas de suas lendas e segredos permanecem até os dias de hoje. Lendas e segredos do pântano. Eu vou substituir lendas aqui por ameaças. Primeiro porque eu quero construir também essa imagem do pântano como algo perigoso, né? E segundo porque numa lacuna posterior, o narrador já fala sobre lendas e mitos quando ele trata das matulas. Então eu acho que vai ficar repetitivo. Então esse ameaças aqui atende essas duas necessidades, né? Essa próxima cena eu acho que é a maior da história até agora, e essa passagem aqui meio que representa o limiar mesmo, onde o escravo finalmente vai ser exposto a experiências e vai demonstrar alguma alteração na sua personalidade, na sua visão, e o leitor vai começar a perceber isso nessa próxima cena. E é interessante prestar atenção também nesse aspecto, não só nessa parte da escrita, das palavras repetidas, na clareza das informações, mas também se o arco do personagem, né, se a jornada do personagem está fazendo sentido. Se ele sai de um ponto e chega no final da história mudado, transformado de alguma maneira, ou se ele não foi transformado, se isso se justifica de alguma forma dentro da história. Então ali, como a gente vai ter um pico emocional, ele vai relembrar dos seus eventos traumáticos da infância, e isso vai refletir nas atitudes que ele vai ter dali para frente, é importante a gente prestar atenção nisso também. Então essa parte de segundo tratamento, de reescrita, ela cobre não só o aspecto formal, mas também a construção do personagem em si, né? Então vamos lá, vamos ver se está condizente, se as viradas do personagem, se os novos aspectos da sua personalidade estão aparecendo muito de surpresa na história ou sem justificativa. Então nisso que a gente tem que começar a prestar atenção a partir de agora. Eu gosto desse começo, eu acho que essas descrições aqui iniciais, elas transmitem muito bem a atmosfera, né, desse pântano.
Lzinho sobrando aqui, mas é só detalhe. Aqui eu vou tirar esse escravo sem nome. Esse aqui é uma das lacunas do narrador, né? Porque ele deixa de ser esse escravo sem nome posteriormente, logo depois desses acontecimentos aí dessa história, e também porque já tem um escravo logo embaixo. Então acho que aqui ele funciona, não tem muito ele e ela em volta, né? Embora nem sempre por vontade própria, durante sua longa jornada por este e outros mundos, ele veria a si mesmo em situação semelhante por muitas e muitas vezes. No entanto, aquele momento jamais seria esquecido. Eu acho que esse ele não pesa nada, e eu evito a repetição do escravo aqui. Essa passagem é interessante, eu já tinha assinalado isso quando eu escrevi, e ela realmente demonstra ao leitor que o personagem está vivendo uma transição, né? Um momento de transição. Ele está deixando de lado o seu objetivo inicial, as suas preocupações iniciais, e está ali de maneira orgânica, naturalmente, dando importância agora a uma causa mais nobre. E a gente pode justificar isso porque é um momento de fragilidade do personagem, um momento em que ele realmente não tem para onde correr, ele está se sentindo acuado, desprotegido, sem esperança. E talvez valesse a pena descrever um pouquinho disso que eu falei aqui, né? Eu acho que esse momento aqui pede um desenvolvimento um pouquinho melhor. Então vou tentar elaborar essas coisas que me ocorreram num breve parágrafo aqui. Vamos ver como é que fica. Pronto. Acho que eu desenvolvi a contento essa ideia aqui. Então o texto vinha assim: talvez não quisesse expor a frieza de sua alma enquanto navegava pelo ventre daquele lugar sagrado, mas deixou de lado, ao menos naquele instante, o desejo de usá-la como proteção ao retornar a Tântalo. Só queria que ela não morresse. E aí eu prossegui. Diante do declínio daquele ser humano, a cidade pareceu distante. Estava preso com aquela estranha em uma noite densa, que se espalhava por toda parte, e o calor daquela vida lhe parecia infinitamente mais importante do que a briga por comida no início do dia, ou o medo de encontrar o falso mestre. Só não sabia muito bem o porquê. Então foi uma maneira também de recapitular um pouquinho do que tinha acontecido e colocar em perspectiva, né? Essas coisas do início da história devem ser menos importantes do que aquilo que vai acontecendo. Só que eu vi um monte de aquele e aquela nesse trechinho que eu preciso consertar. Aqui eu tinha escrito ela anteriormente, eu vou voltar a isso. Estava preso com ela em uma noite densa que se espalhava por toda parte. Aqui eu acho que não tem problema manter não. Acho que tirando esse daquele aqui já fica bom. Diante do declínio daquele ser humano, a cidade pareceu distante. Estava preso com ela em uma noite densa que se espalhava por toda parte, e o calor daquela vida lhe parecia infinitamente mais importante do que a briga por comida no início do dia ou o medo de encontrar o falso mestre. Só não sabia muito bem porquê. Um solavanco o recolocou de pé e a gente retoma o fluxo da ação, né? A gente pegou aqui o finalzinho do momento de reflexão dele enquanto ele estava observando a personagem no piso do barco.
Bom, acho que ficou legal assim, acho que está expondo melhor as mudanças do personagem, né? Um pouquinho do psicológico dele, também deixando claro para o leitor que ele não é uma pessoa ruim, né? Apesar daquele começo onde ele mostra um egoísmo um pouquinho exacerbado. Agora resta saber se está excessivo ou não esse desenvolvimento, se a gente retoma esse assunto um pouquinho mais para frente, eu não me lembro mais, e a gente vai ter uma noção melhor disso conforme a gente avançar aqui na reescrita. Então ainda falta boa parte dessa cena para a gente rever, onde o personagem vai passar justamente pelos momentos mais difíceis, mais escuros da história até então, e depois a gente vai rever esse mesmo momento segundo o ponto de vista da Cléria, e vai fazer esse mesmo trabalho de reescrita. E aí depois disso tudo a gente vai estar pronto para escrever o momento final da história. Nosso trabalho continua na semana que vem, e enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!